Boa noite! Boa noite, meu povo! Vamos chegando para nossa live hoje, dia 5 de junho de 2024. Vamos abordar um tema pouco explorado, pouco falado, mas de extrema importância, que é a andropausa, a menopausa masculina. Isso mesmo, minha gente, mentiram pra vocês quando falaram que menopausa é coisa de mulher. E para isso, nós vamos ter a presença do Dr. Danilo Matsunaga, que é especialista nessa área e também em implantes hormonais, para ajudar nós a desvendarmos esse assunto até que, digamos, polêmico. O Dr. Danilo acabou de entrar, já vi ele aqui, e eu conto aí com a participação de vocês, mandem perguntas, estamos aqui à disposição. O Dr. Danilo é um super médico, é especialista nessa área e está aqui disponível para ajudar a gente a desvendar sobre esse assunto muito interessante e importante aí para a saúde, tanto física quanto mental e emocional dos homens. Ele já me mandou a solicitação aqui. Vamos lá, entrar ao... É isso, minha gente. Doutor Danilo tá entrando. Boa noite, doutor Danilo. Tudo bem, Gil? Boa noite. Boa noite Tudo a você e todos os seguidores seus e meus que estão aqui nessa live. Realmente é um assunto muito importante para a gente tratar. realmente. Obrigada pela tua presença, obrigada pelo teu tempo, tua disponibilidade. E eu gostaria que você primeiramente se apresentasse aqui pra gente. Fala um pouquinho sobre você, a sua carreira. Legal. Fica à Então, vontade. eu sou médico e dentro da área da medicina eu sempre gostei muito dessa parte de nutrologia, emagrecimento, reposições hormonais, ganho de massa muscular. E realmente foi a área que eu acabei me especializando. Então, hoje, dentro dessa parte de nutrologia, a minha principal abordagem é voltado para emagrecimento, ganho de massa muscular e também melhora da qualidade de vida, tanto das mulheres que estão no período da menopausa, climatério, quanto também dos homens que estão no chamado período da andropausa, que a gente vai discutir hoje. E uma das principais formas da gente ter esse tipo de tratamento, sem dúvida, que acaba muitas vezes chegando com a parte das reposições hormonais, porque a gente vai, obviamente, discutir e conversar melhor sobre esse assunto, mas quando a gente fala de andropausa ou de menopausa, nós estamos falando de um processo fisiológico, que eu sempre falo para as minhas pacientes, para os meus pacientes, mais cedo ou mais tarde, toda mulher, todo homem vai chegar nesse período, mas não é por chegarmos nesse período que necessariamente nós precisamos sofrer com seus sintomas e a medicina, a área da saúde, no contexto geral, e você, como psicóloga, também tem um papel muito importante nessa melhora, nesse quadro que vamos discutir. Legal, obrigada. E, gente, eu também tenho aqui, né, como referência também, paciente do Dr. Danilo, tenho tido ótimos resultados, inclusive há quase um mês atrás, a gente está há 2 meses de tratamento, né, com implante hormonal e o protocolo do Dr. Danilo, e eu já tenho ótimos resultados, estou super feliz, super satisfeita, além, né, de emagrecer também, que esse era o meu objetivo principal. Eu também me sinto mais disposta, me sinto mais focada, estou produzindo mais, né? Então é maravilhoso. E a gente não está falando aqui também de idade, né, doutor Danilo? Porque não é somente a idade que conta, né, para essas baixas, tanto hormonais quanto de vitaminas, né? Às vezes pode ser algum acontecimento importante na vida que acaba afetando isso, né? Alguma depressão, alguma coisa, ou às vezes até acaba confundindo isso também, né? Como que você poderia explicar um pouquinho essa parte? Como é diferenciar, né, um caso clínico, a outra, no caso, outra condição de uma, no caso, baixa hormonal, algo assim?
Sem dúvida, Gil, você citou um ponto importante. Então, realmente, a clínica de um paciente, aí você está, obviamente, mais no contexto do homem, para ficar mais no sentido da live. Então, o homem que está passando por esse período da andropausa, que geralmente costuma afetar homens a partir dos 40 anos, mas a idade, como você bem falou, não é literalmente o que mais importa, é muito mais importante nós avaliarmos clinicamente a pessoa. Então, tem homens com 60, com 70 anos que, por não apresentarem sinais ou sintomas dessa baixa hormonal, obviamente que não necessariamente precisamos entrar com algum tipo de reposição. Eu vou até explicar um pouquinho melhor mais à frente sobre as principais queixas, os sinais e sintomas, o que nós precisamos, o que o paciente, o seguidor nosso que está aí nos acompanhando, o que eles precisam se atentar para eventualmente buscar um auxílio, seja médico ou da área da saúde. Então, a parte da idade acaba sendo uma delas, então, por volta aí dos 40 anos acaba sendo o principal aspecto, juntamente com os sinais clínicos que a gente observa, né? Então, você citou um deles, que é exatamente a questão da depressão. Pacientes que estão, que eu costumo falar no consultório, estado emocional alterado, seja por algum grau de estado um pouco mais hipotímico, rebaixado, ou eventualmente um quadro depressivo. Pacientes que têm algum grau de ansiedade, que muitas vezes se corrobora com a questão da compulsão, seja uma compulsão alimentar ou alguma outra tipo de compulsão, ou aquele paciente que tem também um estado um pouquinho mais irritado, irritadiço, que eu sempre falo, né? É normal qualquer pessoa ter um pouquinho dessas três condições no dia a dia, mas quando isso começa a ficar um pouquinho mais proeminente para algum dos lados, ou a intensidade um pouquinho maior, é o momento da gente observar e pensar, obviamente, numa investigação um pouco mais profunda. Os exames laboratoriais, eles são importantes? Eles são mais um auxílio do que necessariamente o critério para a gente configurar esse homem com a questão da andropausa. Por quê? Porque os hormônios, e aí estou falando principalmente da testosterona, eles têm variações, eles sofrem variações, por exemplo, ao longo do dia. Então, quando a gente acorda no período da manhã, tendemos a ter níveis de testosterona mais altos, isso vale tanto para homens quanto para mulheres, tendemos a ter níveis de testosterona mais altos, e aí conforme o dia vai progredindo, mais no final da tarde, por exemplo, os níveis já estão um pouquinho mais baixos, então tem umas pequenas alterações com relação ao que eu chamo de ciclo circadiano, né? Ou seja, noite e dia tem essas variações. Outras variações dos próprios laboratórios. Então, a depender do laboratório, entendendo que a maioria sim segue uma referência, mas alguns laboratórios têm umas referências um pouquinho diferentes. Às vezes a amostra também não foi muito bem colhida, enfim, tem alguns aspectos que podem influenciar. Se a pessoa eventualmente também faz algum tipo de reposição hormonal ou, a depender, também faz a utilização de alguma medicação, isso pode influenciar positiva ou negativamente, ou seja, aumentar ou diminuir um pouquinho esse nível de testosterona. Fato é que, resumo da história, não existe, até tem alguns estudos que mostram que níveis abaixo de 300, um pouquinho abaixo de 400, tende a falar a favor de uma eventual interferência no profissional para auxiliar esse paciente, mas não é o mandatório, né? O mais importante, sem dúvida, é o que você citou, a parte clínica, para a gente avaliar. E tem muito a ver também com os sintomas, o autoconhecimento também é muito importante, né, para avaliar pelo contexto que você falou, né, desse sentido de mais no final do dia, né, se sentir diferente, né, então, e também conseguir passar isso para o profissional é muito importante o autoconhecimento, né, por isso que às vezes acompanhamento interdisciplinar é muito importante também, né, doutor? Acompanhamento com psicólogo, médico, né? E aí também alimentação, atividade física. É um aspecto bem importante também. O Marco está perguntando aqui, doutor Danilo, a baixa dos hormônios está relacionado somente à falta de libido? Legal, então vamos falar quais são as consequências que esses pacientes têm de um quadro de andropausa, né? Quais são os principais sinais que essa pessoa tem para buscar um profissional, seja médico, psicólogo, nutricionista, educador físico.
A libido, sem dúvida, é uma delas, né? Então, o que é a libido? É o desejo pelo parceiro, pela parceira. Quando esse desejo se torna um pouquinho mais baixo ou de forma um pouco mais proeminente, que esteja atrapalhando a qualidade de vida, que chame a atenção da pessoa, é uma condição para a gente buscar ajuda, porque está diretamente relacionado níveis mais baixos de testosterona com níveis mais baixos da libido. Outra condição também, disfunção erétil, né? Então, quando há uma disfunção erétil, também fala-se a favor de se buscar ajuda para entender qual é esse contexto do porquê que se tem essa disfunção erétil. Outras coisas também, uma disposição, ou seja, uma falta de energia no dia a dia, dos afazeres do dia, aquela pessoa que acorda já querendo continuar na cama, eu costumo falar, né, até aquela síndrome do domingo, chega no domingo, a pessoa já fica muito depressiva por começar a semana, então esses também são alguns outros aspectos, a alteração do humor também, que eu acabei de comentar. Então tem todos esses contextos que acabam muitas vezes chamando a atenção e fazendo com que a pessoa busque ajuda. Então, sem dúvida que é um ponto importante para a gente investigar. Legal. Gente, vou aproveitar esse momento aqui e pedir para vocês mandarem aviãozinho, sabe esse aviãozinho aqui do ladinho? Envia aí para o máximo de pessoas que vocês puderem, para nossa live alcançar mais gente também, né? Que é um assunto tão relevante, tão importante, né? Muitas vezes as pessoas acabam buscando antidepressivos, né? Ou medicamentos, e às vezes não é por essa linha, né? Às vezes dá para resolver de forma mais eficaz, né? Com acompanhamento médico nesse sentido de hormonal, né? Ou até mesmo vitaminas, né? Então é muito importante buscar um médico como o Dr. Danilo para avaliar essa parte também, né? Tanto hormonal como vitamina e tudo mais. O Luiz está perguntando aqui: o padrão dos alimentos processados e armazenados com plástico influencia nos níveis de testosterona? Excelente pergunta, Luiz. Sim, interfere. Então, são fatores que a gente chama de epigenéticos, né? Então, são fatores que, conforme o nosso dia a dia, conforme a nossa idade vai progredindo, principalmente sedentarismo e alimentação mais inflamatória são fatores que fazem com que nós estejamos vendo geração pós geração. Então, eu sempre falo, se meu pai tivesse com a minha idade, ele com certeza tinha um nível hormonal mais alto do que o meu. Não o meu atual, porque eu faço reposições por via de implantes, mas eu, Danilo, natural, com certeza meu pai tinha um nível maior do que eu. E, consequentemente, se eu tiver um filho homem, meu filho, quando tiver a minha idade, já é esperado que ele também tenha essa baixa hormonal. Isso essa condição acontece principalmente pelo sedentarismo que nós temos, muito mais presente hoje em dia, né? Quando eu comparo, eu tenho 42 anos, então, na minha adolescência lá, quando eu ligava, ou na minha infância, quando eu tinha que ir para ligar ou desligar a TV ou mudar de canal, literalmente nós tínhamos que ir do sofá até a TV para fazer essas mudanças, né? Ar-condicionado não existia controle remoto, então, são várias coisas. No dia a dia também, enfim, os aplicativos de transporte que hoje em dia nos facilitam muito, então cada vez menos utilizamos o ônibus, que necessariamente precisamos ir até o ponto de ônibus. Então, são várias condições que fazem com que o sedentarismo fique mais presente. E aí o Luiz citou um ponto muito importante que vem no viés da questão da alimentação, que os alimentos ultraprocessados e todos os alimentos mais gordurosos também, com carboidrato em muita quantidade, acaba interferindo negativamente nos níveis hormonais e fazendo com que vejamos, sem dúvida, homens com níveis de testosterona mais baixo. Legal, nossa, super interessante isso, né? O nosso comportamento está ali a todo momento influenciando, né? Então é muito importante a gente ficar ligado nisso, né? No que a gente está consumindo, em como que a gente está se comportando. O Marquinhos está perguntando aqui: quais são os principais fatores de risco que podem contribuir para a andropausa? Levando de novo, voltando, que a andropausa é uma condição que mais cedo ou mais tarde todo homem vai chegar, né? E principalmente levando em consideração que a expectativa de vida nossa, de modo geral, sempre está aumentando. Então, algumas décadas atrás, ninguém esperava que a humanidade vivesse acima de 60 anos, né? Hoje já é normal viver acima de 60 anos, tranquilamente os 80 anos a gente consegue chegar.
E, obviamente, que isso aumenta a chance de algumas doenças, aumenta a chance de algumas condições, como, por exemplo, até a questão do câncer, que eu vou até abordar um pouquinho sobre esse assunto. Então, aumenta também a condição de alguns tipos de câncer, no caso do homem, muito voltado para a questão da próstata, e essa condição acaba se tornando mais prevalente. Então, levando em consideração que a andropausa é um processo fisiológico, o que talvez dê para a gente responder é como é que a gente faz para minimizar esses efeitos dessa questão. E aí vem exatamente dentro da própria pergunta, puxando o gancho da pergunta do Luiz, da questão da alimentação. Então é muito importante, como você mesmo já falou, Gil, de mantermos uma alimentação mais saudável, praticarmos atividade física, então manter não só um IMC, mas principalmente uma quantidade percentual de gordura nossa mais baixo, e aí eu particularmente sou fã da bioimpedância, que é um dos exames que a gente tem para avaliar exatamente como que está o percentual de gordura, porque é importante, porque muitas vezes a gente vê aquela pessoa que é aquela falsa magra ou falso magro, que tem um peso, quando a gente olha o peso dessa pessoa versus a estatura, está até adequado, mas a composição corporal está desfavorável, né? Essa pessoa muitas vezes tem uma quantidade de gordura maior. Então, essa condição ajuda, ou seja, você manter uma boa relação, uma quantidade baixa de percentual de gordura, um peso adequado. Praticar atividade física fundamental, então os educadores físicos aí, personal coach, é muito importante que busque atividades físicas por vários aspectos, tanto do aspecto físico, quanto também do aspecto emocional, e você, Gil, sabe muito bem disso, né? Então, as atividades físicas liberam endorfina, que são hormônios que dão a sensação de prazer, de bem-estar. Eu sempre falo que eu fico muito feliz no consultório, quando as pacientes chegam até mim. Na primeira consulta, algumas falam, doutor, não gosto de treinar, não gosto de fazer nenhuma atividade física. Quando dá depois 5, 6 meses de consulta, quando elas vêm e falam, nossa, doutor, agora eu não consigo ficar sem uma atividade física, para mim muito, muito legal, fico muito... fico realmente emocionado com relação a e é isso. legal que a gente chega, né? Eu busquei o Dr. Danilo justamente por essa minha indisposição, por eu estar me sentindo mais, né, indisposta mesmo, né? E fui atrás disso, buscar o que está acontecendo. O que estava acontecendo comigo? Eu não era assim, né? Eu era muito mais disposta, focada, eu produzia mais. E aí foi legal que eu consegui, né, melhorar esse aspecto também. E digamos assim, a atividade física, além dos hormônios eles potencializar, né, a gente conseguir fazer atividade física de forma mais, digamos assim, fácil, né, consegue produzir mais ali. Consequentemente, a atividade física ela também nos dá mais, digamos assim, potencializa a nossa testosterona, né? Ela aumenta também isso. Não tem isso também, Legal. doutor? Excelente ponto, Gil. Sim, sem dúvida. Então, a atividade física, a musculação, eu falo atividade física, né? Primariamente treinos resistidos, né? E a musculação e crossfit são os dois maiores exemplos, entendendo que qualquer atividade física gera, sim, um fator de aumento de massa muscular, mas essas são as mais proeminentes. Então, a atividade física e a musculação, ela promove um aumento não só da massa muscular, mas conforme esse aumento da massa muscular, também nós vemos o que? O aumento da quantidade endógena, ou seja, da produção nossa própria dos hormônios, no caso do homem, primariamente a testosterona, no caso da mulher, também a testosterona, mas mais o estradiol. E foi feito um estudo que mostrou que, principalmente, se é para focar em um tipo de grupamento, o grupamento muscular das pernas, são os melhores para a gente treinar, visando exatamente esse aumento da massa muscular, esse aumento da massa muscular, mas aumento também da quantidade endógena de testosterona, porque são os maiores grupamentos musculares e são os que promovem o maior aumento da quantidade endógena de testosterona. Então, tem, sem dúvida que é possível, e até já fazendo um gancho de uma possível pergunta que alguém faça, se dá para, de forma natural, aumentar os níveis da testosterona, está aí o exemplo que a Gil acabou de dar, de uma forma da gente melhorar e aumentar esse aspecto. Legal. Então, essa seria uma forma natural, né? Atividade física e alimentação, né? Saudável ali, regrada. E essa seria uma forma também de prevenção, né? Para manter os níveis de testosterona. Qual seria? Tem alguma média? Como que dá para a gente saber? É só os sintomas mesmo que vão definir ali se a gente está precisando de digamos assim, é, de uma reposição hormonal. É só mesmo os sintomas que vão definir.
Pelos exames, a gente consegue ter, às vezes, uma noção, né? Só que, de novo, qual que é o problema dos exames? Às vezes a pessoa está com nível de 300 e 400, que é um nível sabidamente baixo, mas às vezes não tem nenhum sinal, a pessoa não reclama, não acha ruim da questão da disposição, da libido, enfim. Isso acaba sendo um ponto, então, que no final das contas, realmente é muito mais baseado nos sinais e sintomas, né? Entendendo, e eu sempre gosto de fazer esse pequeno adendo, muitas vezes a gente considera que a nossa libido ou a nossa disposição está boa, porque a referência nossa, sempre no final das contas, acaba sendo a nossa própria referência. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se a pessoa, a vida toda, teve uma disposição muito igual, e se essa disposição muito igual é uma disposição baixa, a referência que ela vai ter é sempre dela própria. Então, por ela nunca experimentar uma sensação de disposição melhor, ela acaba muitas vezes achando que aquela disposição é boa, ou mesmo no que se refere à libido, enfim, todos esses aspectos, né? Então, esse é um ponto importante também que eu sempre gosto de trazer no consultório, a pessoa que eventualmente, quando pode e tem indicação, e eu vou até depois, mais tarde, entrar nessa questão se todo mundo pode fazer a reposição hormonal ou não. Legal. Quando tem indicação e a pessoa faz a reposição, sem dúvida que a disposição, a libido, a questão de memória e foco, ajuda a melhorar bastante, e obviamente a questão do aumento da massa muscular, que eu sempre também faço esse adendo, que o aumento da massa muscular é sempre prevendo a melhora da qualidade de vida da pessoa, né? Obviamente que se a pessoa quer uma questão estética, quando eu, pelo menos como profissional, como médico, quando a gente consegue associar a parte estética com a parte da saúde, tranquilamente a gente pode caminhar junto. Então, esse é um ponto muito importante também. Legal, doutor. Então, a gente viu aqui que atividade física, alimentação e aí a reposição hormonal é muito importante, né? Como que é feita essa reposição hormonal? Quais são as formas que podem ser feita essa reposição hormonal? Legal. As formas que podem ser feitas é via gel, via injetável, via dos implantes, eventualmente via oral, mas via oral basicamente não é muito utilizada e não é muito recomendada a ser feito. Então, as vias que sobram é realmente a via por gel, a via injetável e a via dos implantes. Falando rapidamente sobre cada uma delas. A via gel, ela acaba sendo mais utilizada pelas mulheres porque acaba tendo um pouco mais efeito com as mulheres do que os homens, como a quantidade de produção da testosterona no homem é muito maior do que nas mulheres, e aí também outra pequena referência, as mulheres também produzem, e é importante que as mulheres tenham um nível de testosterona adequado. Então, por ter uma quantidade de testosterona muito mais alta, muitas vezes a reposição por gel acaba não suprindo aquela quantidade necessária para que os sintomas que o homem refere, melhorem. E aí sobram as vias injetáveis e as vias dos implantes hormonais. As vias dos injetáveis, qual que é o grande problema? Por mais baixo que seja a dose, você acaba elevando muito os níveis de testosterona. Elevar os níveis de testosterona uma vez vai causar algum problema? Via de regra, não. Se você elevar 2 vezes, vai causar algum problema? Não, mas conforme esse uso crônico que muitas vezes a gente vê, e aí conforme cada vez mais que se usa cronicamente os níveis, a testosterona, esses picos, eles podem causar repercussões negativas na fisiologia do homem, e aí eu falo principalmente com relação ao coração, né? Então, esse é um ponto muito importante, por isso que as vias injetáveis não é uma via, de certa forma, segura para ser feito, precisa de um acompanhamento muito próximo, precisa ter profissionais muito bem acompanhando esse paciente para fazer a utilização. E aí, no final das contas, sobra a via dos implantes hormonais, que é, sem dúvida, uma via que traz uma resposta muito boa. Por quê? Porque os hormônios são liberados conforme a degradação do material, e aí esse material, no caso, é os implantezinhos hormonais, então a degradação desses implantes dentro do corpo da pessoa faz com que a liberação seja a mais próxima, a mais fisiológica possível, e essa liberação mais fisiológica faz com que tanto a resposta quanto a qualidade da reposição seja a melhor possível. Legal. Eu recebi uma pergunta aqui escondidinha. Boa noite. Quais os perigos da reposição hormonal? O Juan Carlos está perguntando. Ótimo, excelente pergunta. Então, os perigos da reposição hormonal muitas vezes vêm das reposições que são feitas sem acompanhamento médico, né? A gente sabe que existem várias pessoas que buscam, e aí eu digo a reposição hormonal, né? Enfim, a testosterona, para não citar outros hormônios, muitas vezes para fins recreativos, né, para utilização de academia, de ganho de massa muscular exclusivamente, e aí sem dúvida que isso podem trazer diversas repercussões negativas, desde efeitos
mais pontuais, de efeitos mais, de forma um pouco mais agudo, do tipo aumento da oleosidade da pele, acne, espinha, Mas, pode gente, aumentar. ó, eu fiquei impressionada, eu fiquei preocupada, assim, né? Será que eu ia ter algum efeito colateral? Ia me dar espinha, alguma coisa? Gente, ó, zerada a minha pele, tudo, tranquilo, super e maravilhoso, gente. Meu corpo, assim, já sinto também uma melhora bem significativa. O Max Alencar aqui tá falando: doutor, pela sua experiência clínica, os homens de meia idade vêm procurando com mais ou menos frequência os atendimentos clínicos para prevenir ou tratar essa questão da andropausa? Legal, excelente pergunta. Vem procurando cada vez mais, porque a conscientização das pessoas, né, e aí eu digo principalmente no que se refere à questão da busca dos homens pela saúde, pela questão da saúde, tem ficado cada vez mais evidente, né, assim como nós observamos cada vez mais homens buscando dermatologistas, buscando tratamentos estéticos, graças a Deus, eu digo graças a Deus, porque realmente é bom que os homens procurem médicos ou profissionais da saúde, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, para exatamente terem um olhar para si próprio no quesito de melhora da sua qualidade de vida. Então, sim, a gente tem visto cada vez mais homens buscando. Que legal. Olha que legal, gente. Os homens aí se permitindo, né, a buscar saúde, a buscar se sentir bem, né? Obrigada pela pergunta, Max, meu colega psicólogo querido. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Senão eu vou pegar as que eu separei aqui. Mandem as perguntas, gente. Aproveitem. Ó, aqui, o Carlos Paca. Quem eu procuro para regular todos os meus exames quanto a esses hormônios endocrinologista? Doutor Danilo é um especialista nessa área. Isso, excelente pergunta. Então, assim, teoricamente, qualquer médico pode pedir esses exames e até nutricionistas também, nutricionistas, vocês não precisa ser necessariamente médico para pedir esses exames laboratoriais para averiguar essas condições. Lembrando que, de novo, né, não é pelos exames que a gente necessariamente indica algum tipo de reposição hormonal, é muito mais pelos sinais clínicos do que você se refere, né? E de novo, não precisa também ser necessariamente um médico da minha especialidade, mas é importante que, obviamente, o profissional tenha esse olhar, né? Porque o que a gente vê muito no mercado são colegas que eventualmente não só ficam 100% focados nos exames, esquecem de olhar para o paciente e, infelizmente, acabam muitas vezes não sendo tratados da forma adequada e isso muitas vezes desmotiva essas pessoas, esses pacientes que eventualmente buscaram ajuda para ter essa melhora. Sim, acaba sendo um atendimento mais humanizado, mais personalizado, como o doutor Danilo, né? E não somente aquela coisa de, digamos assim, de praxe, né? Igual você falou, às vezes não é o nível de testosterona que vai definir, né? Tem os sintomas, tem o estilo de vida, tem muita coisa por trás, algum acontecimento importante que possa ter acontecido, né? Tudo isso influencia. O Juan tá perguntando aqui, qual a relação do estresse com a andropausa? Tá. Bom, o estresse, de um modo geral, ele afeta toda a condição do indivíduo, né? E isso, obviamente, traz repercussões negativas no aspecto de sintomas, por exemplo, uma pessoa que fica muitas vezes mais rebaixado, seja para um estado literalmente depressivo ou alguma coisa do tipo. São pessoas que muitas vezes têm também, juntamente com essa questão, uma condição de sobrepeso ou obesidade também, exatamente porque ela muitas vezes busca na comida ou busca no alimento uma válvula de escape, um gatilho emocional para que a pessoa muitas vezes libere esse estresse que ela tem. Então aí é muito importante não só, obviamente, o acompanhamento médico, mas o acompanhamento de uma psicóloga, de um terapeuta, de um nutricionista, enfim, realmente é o que você falou, é um tratamento, um acompanhamento multidisciplinar, que buscando profissionais sérios que têm esse olhar, sem dúvida que você consegue ter uma abordagem integrativa e resolutiva nesses casos de estresse. Mas é um ponto muito importante, sem dúvida. Sim, legal. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá rendendo várias perguntas interessantes. Eu separei algumas aqui. Se me permite, Gil, enquanto você vai Por separando favor. as perguntas, eu queria só comentar também um pouquinho sobre quem não pode fazer a reposição, porque também Legal. eventualmente sempre surge Tá essa ali, ó. pergunta, é um ponto muito importante da gente abordar. Então, quem não Aqui. pode... Então, de novo, entendendo que a andropausa é um processo fisiológico,
mas que não necessariamente todas as pessoas vão ter esses sintomas, mas pode ser que muitas pessoas, sem dúvida, sintam, e algumas delas, infelizmente, não vão poder fazer uma reposição hormonal. Quem são elas? Por exemplo, pacientes que estão em tratamento de câncer ou que estão em vigência de algum processo cancerígeno, são pacientes que não podem fazer a reposição hormonal. E aí, só fazendo um adendo com relação a essa questão de câncer, existe muito mito, e um dos mitos nessa parte de reposição hormonal é exatamente que reposição hormonal leva a um câncer. Isso é mentira, vários estudos hoje já mostram que não há uma relação entre reposição hormonal e câncer. O que existe é, de novo, pessoas que eventualmente utilizam os hormônios, a testosterona de forma desregrada, sem acompanhamento médico adequado, aí obviamente que os níveis mais altos podem eventualmente levar a uma condição de diversos problemas, e uma delas, sem dúvida, pode ser eventualmente o surgimento de câncer. Mas reposição hormonal, quando bem feita, quando feita de forma bem acompanhada, sem dúvida que não gera essa questão de câncer. Um outro aspecto, pacientes que eventualmente também tenham algum problema de origem cardíaca também precisam ter uma atenção um pouquinho especial, porque a utilização de hormônio de testosterona em doses mais altas, que de novo não é a via da reposição hormonal, a reposição hormonal prevê que os níveis hormonais fiquem mais dentro dos parâmetros, também são pacientes que eventualmente podem ter algum problema. Pacientes que tenham uma condição que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da próstata, que isso se dá através do exame de sangue, que é o PSA que a gente avalia, também são pacientes que eventualmente não se pode fazer a reposição hormonal. Existem algumas outras contraindicações que a gente chama de relativas, ou seja, alguns profissionais, alguns colegas não repõem e outros podem eventualmente repor. Uma delas é a questão da obesidade e do sobrepeso, né? Então, qual que é a justificativa para alguns colegas não reporem a testosterona nesses casos de obesidade e sobrepeso? Principalmente porque pacientes que têm essa condição tendem a converter, a aromatizar, ou seja, a testosterona virar estradiol, estrogênio, numa quantidade um pouquinho maior do que pessoas que tenham um IMC adequado, que tenham um peso adequado. Isso realmente é verdade, mas eu, por exemplo, sou um médico que eu faço reposição hormonal, mesmo naquelas pessoas que tenham alguma condição de sobrepeso ou obesidade, porque a própria condição da reposição hormonal vai fazer com que esse paciente, esse homem, tenha mais qualidade de vida, vai ter mais disposição, mais libido, vai aumentar a massa muscular, e muitas vezes esses são os gatilhos que essa pessoa precisa para iniciar um emagrecimento, né? Sempre lembrando também, fazendo um pequeno gancho, as reposições hormonais, por si só, elas não emagrecem, mas elas auxiliam nesse processo, né? E aí, quando a gente fala de emagrecimento, sem dúvida, a melhor medicação que a gente tem disponível hoje no mercado é o Mounjaro, ainda que não esteja comercialmente disponível no Brasil, mas algumas clínicas, a minha, por exemplo, oferece a disponibilidade do Mounjaro. Realmente a resposta que ela tem em frente a outra medicação muito utilizada, a Ozempic, é muito melhor, e as pacientes que estão fazendo utilização têm uma resposta muito boa. Só fiz esse pequeno gancho para dizer que é importante, sem dúvida, que a gente baixe o peso dessa pessoa, que a gente diminua, leve de uma condição de obesidade para uma condição de normopeso, para que melhore também todo o contexto de qualidade de vida, e os próprios níveis endógenos de testosterona também aumentam nesse caso. Legal. Gente, que aula, né? Muito legal ter um médico assim, tão querido, acessível, inteligente, né? Nossa, e que realmente traz resultados extraordinários, gente. Então, aproveitem, sigam o Dr. Danilo, que é sucesso, gente. Ó, o Luiz está falando aqui. Um amigo precisou abandonar a reposição porque teve insônia com a reposição. Isso pode acontecer? Pelo Bom, contrário, para mim ajudou, eu estou dormindo melhor. legal. Tem essas duas vertentes. Então, realmente, como a testosterona, os hormônios melhoram o estado emocional da pessoa, que no caso da Gil foi o que aconteceu, exatamente está dormindo melhor. O que eventualmente pode acontecer? Se a reposição for mal feita, ou eventualmente até mesmo que seja bem feita, mas a depender da condição da pessoa, ela pode levar a um estado da pessoa ficar um pouco mais acelerada, por assim dizer, e às vezes dificultar um pouquinho o processo do sono. Entendendo que nesse caso aí específico, possivelmente tem algum outro contexto envolvido, de repente utiliza alguma outra medicação, que é preciso também o profissional avaliar se há alguma interação medicamentosa com alguma outra coisa, e aí você citou uma delas, medicações principalmente de origens psiquiátricas, seja um ansiolítico, antidepressivo, ou alguma outra medicação, pode ter uma interferência negativa. Então a gente precisa ter toda essa
avaliação para que nós possamos, obviamente, dar a conduta correta. Mas, só para, de novo, para responder e fechar essa pergunta, eventualmente pode sim, mas é importante buscar a ajuda de um profissional que entenda e que possa olhar alguns outros contextos possivelmente envolvidos. E é por isso que é importante, de novo, né, o acompanhamento multidisciplinar, o psicólogo junto também, talvez, né? E aqui o Luiz está falando que também tem a ver com isso de ter um acompanhamento psicológico também, né? Ou um médico que atenda isso, que seja humano, como o doutor Danilo, que te ouça, né? Que veja todos os aspectos que estão acontecendo ali, né? Que nem o Luiz perguntou aqui. Existe algum risco de mudar o humor, ficar irritado, estressado? Bom, risco há de novo, mas principalmente quando a reposição é mal feita, né? Então, quando a gente passa de um nível supostamente que promova esse benefício, se você ultrapassa esse nível, você passa para um nível que deixa a pessoa literalmente com alguns problemas e aí a questão da irritação. Existe até um termo em inglês chamado testosterone, que é, ou seja, a raiva pelo nível de testosterona, mas aí está, de novo, mais relacionado a níveis suprafisiológicos, principalmente pelas vias dos injetáveis, ou eventualmente utilização de derivados da testosterona, né, que eu não vou nem citar aqui, mas existem outros hormônios derivados da testosterona que podem eventualmente ser utilizados, principalmente para fins recreativos, fins de ganho muscular, que aí eventualmente isso pode ficar um pouco mais evidente. Mas a testosterona em níveis fisiológicos, que é o que eu preconizo para as minhas pacientes no consultório, isso, obviamente, que a chance disso acontecer é baixíssima. Legal. Obrigada, Mila. A Mila tá falando que live incrível. Obrigada, gente. Compartilhem. Bom, vamos lá. Acho que já estamos chegando aqui no final, mas algumas perguntas, mandem aí que a gente vai finalizar, gente. Já abusamos bastante aqui da boa vontade do doutor Danilo. A reposição é apenas da testosterona ou outros hormônios também, como o GH? Ah, tá. Excelente pergunta. Então, quando a gente fala de reposição hormonal, o que mais vem na cabeça nossa, sem dúvida, é a testosterona, ou no caso das mulheres, estrogênio, progesterona, mas existem outros hormônios, né? E aí, por exemplo, a cortisol, melatonina, o hormônio do GH é uma delas. GH é hormônio que eu não tenho por base fazer nenhum tipo de reposição, salvo se a pessoa realmente tem uma condição que faça com que ela produza menos o GH, que é o hormônio do crescimento, né? Ela é mais voltado principalmente para no período da adolescência, da infância, onde a gente precisa ter esse hormônio para que a gente haja literalmente o nosso crescimento. E aí, dentro desse contexto, a medicina preconiza que sim, podem ser feitas a utilização exatamente para propiciar uma estatura e uma condição adequada para essa pessoa. Uma vez que a pessoa adulta, né, e não tenha problemas no quesito do hormônio do GH, via de regra não tem a necessidade de fazer a utilização. O que eventualmente algumas pessoas fazem, de novo, é para fins recreativos, para principalmente questão de definição de massa muscular, a pessoa que já tem um percentual de gordura mais baixo, que quer uma definição um pouquinho mais, você eventualmente nesses casos pode se fazer a utilização. Eu particularmente não utilizo para esses contextos, mas isso é eventualmente feito, né? Mas, de novo, quando se trata de reposição hormonal, o que a gente está primariamente falando ou são os níveis de testosterona ou também outros hormônios envolvidos, né? Nem citei, mas, por exemplo, o hormônio da tireoide também é um hormônio muito importante da gente também fazer essa avaliação, investigação, hormônio da cortisol, enfim, são hormônios que são importantes nós avaliarmos também. Legal. A Lica está perguntando. Oi, Lica, minha colega psicóloga também, está perguntando aqui: tem alguma relação de andropausa com perda de libido? Ah, a gente respondeu mais ou menos lá no início isso. Queria falar mais um pouco sobre isso, doutor? Sim, então vamos lá. Tem, né? Total. Exatamente. Há uma relação direta entre níveis mais baixos de testosterona e libido mais baixo. Isso fica, só fazendo um pequeno adendo, isso vale tanto para homens quanto para mulheres também, né? Então, mulheres também que têm uma diminuição da libido também está relacionado ao nível mais baixo da testosterona. Mas no caso dos homens, é exatamente por ser o principal hormônio e pela produção endógena do homem ser muito maior, obviamente que isso afeta negativamente. Então, e quando a gente fala de libido, né, e libido no caso do homem, às vezes é bom
ser um pouco mais específico se o homem está falando da libido simplesmente no caso do desejo, ou também se tem uma relação de disfunção erétil, que também às vezes o paciente refere a libido, quando na realidade ele quer referir a questão da disfunção erétil, que tem pequenas nuances, pequenas variações, o tratamento também pode diferir um pouquinho, mas tende, mas na maioria dos casos acaba vindo mais realmente a perda da vontade ao desejo sexual. Agora eu acho que talvez o Dr. Danilo não possa responder, apesar de ser uma pergunta bastante curiosa, né? Seria possível passar uma estimativa de custo da reposição hormonal, mesmo que macro? Tá, as reposições hormonais depende, obviamente, da via, né? Então, as vias mais em conta, sem dúvida, são as vias por gel ou as vias injetáveis, e as vias por implante, pela tecnologia do tipo de reposição, realmente ele tem um custo um pouco mais alto. Tanto homens quanto mulheres, de novo, porque que eu particularmente só ofereço as reposições pela via dos implantes, porque é a via mais segura tanto para os homens quanto para mulheres no quesito endógeno, no quesito fisiológico da questão. Então, realmente, a resposta é muito boa, enquanto que nas vias, principalmente do gel, a depender muito da forma como foi feita essa manipulação, da forma como o homem faz a utilização do gel, geralmente se esquece final de semana, se viaja, vai para a praia ou, enfim, faz uma viagem e esquece de levar o frasquinho, a bisnaga do gel, acaba interferindo muito negativamente. E no caso dos injetáveis, é como eu citei, né? Um grande problema é que, por mais que seja uma dose controlada, os níveis endógenos, quando a gente faz a aplicação, você leva uma curva de depósito com os níveis muito altos, e esses níveis muito altos, se somatizar isso conforme o tempo vai passar, obviamente que isso acaba interferindo negativamente no aspecto de saúde. Então, eu sempre falo, o paciente que chega até mim e que quer fazer uma reposição por injetável, não vai ser com o Dr. Danilo que ele vai ter problema, vai ser lá quando ele tiver os seus 70, 80 anos que vai começar a ter, por exemplo, algum grau de insuficiência cardíaca ou outros tipos de problema por essas reposições. Então, acaba sendo, sem dúvida, uma via um pouco mais cara. Legal. E aí tem mais pergunta aqui, não para. O Luiz está interessado. Tá perguntando se pode afetar a queda de cabelo. Ah, sim, sem dúvida. Legal. Esse é um ponto. Então, falando de colaterais a curto prazo, eu citei acne e espinha, mas a queda de cabelo pode também ser um pouco mais proeminente. No caso de mulheres, só fazendo esse pequeno gancho, acaba sendo mais a questão de estresse, eventualmente níveis deficitários de vitamina, que acabam interferindo, porque os níveis de testosterona muitas vezes são controlados, e por serem controlados e serem baixos, tendem a não ter tanta resposta negativa nessa questão da queda capilar. Um outro aspecto que eu sempre gosto de trazer é que muitas vezes a percepção seletiva da pessoa faz com que muitas vezes tenda a achar que está aumentando a queda capilar, porque ouviu alguém falar que a reposição hormonal causa queda de cabelo, e aí quando a pessoa está lá lavando o cabelo, ou enxaguando, ou passando lá a escova, às vezes pode ter a percepção de que aumentou. Mas, sim, também pode ser que o hormônio promova um pouquinho mais a queda de cabelo. No caso dos homens, exatamente pelos níveis serem mais altos, eventualmente homens que têm uma predisposição a efeitos androgênicos um pouco mais proeminentes, e aí existe um outro exame que é o DHT, que a gente avalia com derivado da testosterona. Quando esse DHT está um pouco mais alto e o homem começa a sentir um pouco mais de queda capilar, sem dúvida que isso pode acontecer. E aí existem tratamentos para isso, que podem ser com algumas medicações orais, medicações tópicas, loções que podem ser utilizadas para minimizar esse efeito, e se realmente está incomodando muito, eventualmente nesse caso, é recomendado que cesse a reposição. Ai, gostei dessa pergunta. Eu acredito que sim, a reposição reduz o processo de envelhecimento? Não, a reposição não reduz o processo de envelhecimento, mas eu costumo falar, né? Eu, por exemplo, eu tenho hoje 42 anos. Quando eu pego uma foto minha lá com uns 30 e poucos anos, quando comparo as duas fotos, eu hoje me sinto, e realmente parece que estou mais novo do que eu tinha quando eu tinha 30 e poucos anos, quando eu não fazia uma reposição hormonal bem feita, não tinha acompanhamento na questão da alimentação, da dieta, nem do treino.
Então, assim, diretamente não diminui o envelhecimento, mas por melhorar muitos aspectos da saúde da pessoa, ou seja, melhora a questão da composição corporal por aumentar a massa muscular, melhora a questão da disposição, da libido, obviamente que a pessoa se sente muito mais radiante, melhor, e isso muitas vezes pode se traduzir como o envelhecimento, como uma melhora na questão do envelhecimento, né? Legal. E estar saudável também, talvez possa retardar, né, esse aspecto, né? O estar saudável é o mais importante, né? Cuidar da saúde também de dentro para fora. Eu acho que foi muito sobre isso a nossa live, né? E também a saúde emocional, mental, física, né? Entender que uma coisa não funciona direito sem a outra, né, doutor? Então, se permitir cuidar, né? Se cuidar da saúde. Doutor Danilo tá aí para nos auxiliar nisso. E foi maravilhoso, obrigada. Que horas entra na live, Gil? Como assim? O povo tá meio perdido aqui, mas obrigada, doutor Danilo. Adorei, foi muito significativa essa live, muito produtiva. Eu vou deixar salvo aqui. E tem mais uma pergunta. O Luiz está empolgado. Homens têm uma idade para fazer essa reposição? Tem alguma idade para iniciar? Ou não? Assim, o que a gente vê na prática? Acima dos 40 anos, os homens já costumam ter já uma clínica indicativo desses níveis mais baixos e a busca de um profissional pode ser interessante. Entendendo que muitas vezes, na prática, tem alguns pacientes meus e algumas pacientes mulheres também, com acima de 35 anos, que a gente já vê que pode se beneficiar de uma reposição e efetivamente se beneficiam dessa reposição em idades um pouquinho mais precoces do que os 40 anos. Então, se o Luiz aí da live está se identificou com algum desses sintomas, procure um médico, procure um profissional que tenha esse olhar de novo, né, de não ficar simplesmente só nos exames laboratoriais, mas principalmente também ter um olhar de olhar o paciente e entender todo o contexto, tudo que está sendo relatado por você. Com certeza você vai ter muito mais qualidade de vida. Com certeza, com certeza. Obrigada, doutor Danilo. Obrigada mesmo. Vou deixar salva a live aqui e vou também compartilhar no meu YouTube. Quem tiver interesse, sigam o doutor Danilo, doutor Danilo Matsunaga e sejam felizes. E muita saúde para vocês. Obrigada, doutor Danilo. Nada, Obrigada. eu que agradeço aí o convite, Gil, e com certeza só me chamar que faremos mais lives aí, porque esse é um assunto muito importante, o trabalho que você faz junto ao seu público é imensurável, é muito importante, realmente a saúde masculina tem ainda, não é tão divulgado, né, eu confesso que dos colegas meus nunca vi nenhuma live abordando esses tipos de assunto, e parabéns aí pela iniciativa e estamos aqui às ordens. Imagina, obrigada a você, obrigada de coração mesmo. Tenho certeza que os meus seguidores ficaram muito felizes e satisfeitos também. Obrigada, gente. Obrigada pela companhia e audiência de vocês, as perguntas. E é isso, sigam o Dr. Danilo. Beijo, boa noite. Obrigada. Beijo, Tchau. tchau.